Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Atualidades Pampa entrando no ar, como fazemos sempre, de segunda a sexta-feira, para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando a boa informação, o bom humor, a interação entre você através do nosso WhatsApp ou através do nosso e-mail. Temos notícias sobre ainda as vítimas da Polícia Federal, embate que tivemos em Cristal entre a Polícia Federal e aqueles que pretendiam resgatar alguns dos criminosos que estavam nas matas. Faleceu, teve morte cerebral, um menino de 4 anos e o pai dele, que estava preso, se enforcou na prisão. Vamos falar mais sobre isso, mas vamos falar também sobre outros assuntos que vão chamar a sua atenção. Eu vou falar sobre o calvário de quem tem que registrar um óbito em Porto Alegre. No primeiro semestre, dei um conselho ao presidente. Ao início do segundo semestre, darei o segundo. Vamos falar sobre a produção de soja, uma commodity tão importante para a nossa economia. E o governo está estudando acabar com a multa do FGTS ao empregador. Mas para onde esse dinheiro vai, não é para o bolso dele. Junho, o mês mais quente no planeta nos últimos 140 anos. E vou falar da prisão nos Estados Unidos do ex-presidente peruano Alejandro Toledo. Por que ele foi preso e por que ele estava nos Estados Unidos? Vamos então começar falando sobre um destes assuntos, em especial eu vou pedir ao Chicão Tofani que comece a falar sobre isso, porque se junho foi o mais quente, julho não está tanto assim, ou tu acha que também? Mas, dona Magda, todos os institutos de clima, que observam o clima, Meteorologia, através da ONU, fizeram uma pesquisa, como fazem normalmente quase todos os anos, e escolhem um mês do ano. Esse mês foi escolhido no mês de junho. E a temperatura foi a mais alta da história da Terra nos últimos 140 anos. Isso é uma coisa gravíssima, porque a temperatura do mar, por exemplo, das águas do mar, chegou em média 16 graus. Vejam só, o Ártico e a Antártica praticamente são quase a metade, o 35% a 40% do volume de água do planeta. Chegaram, e somando os mares tropicais, que tem Caribe e Atlântico, chegar a uma média de 16 graus a água é muito quente. A França, por exemplo, teve a maior média de temperatura nesses 140 anos. 42 graus no mês de junho, veja só, 42 graus. Isso significa que o efeito estufa está chegando de uma forma que a humanidade vai se desaparecer daqui a uns 50, 100 anos. Por quê? Porque quanto mais a temperatura sobe, significa o quê? Mais as calotas polares vão se derretendo, mais o efeito estufa vem através da atmosfera e o Sol se aproxima mais da Terra. Esse é o grande problema. Nós vamos fritar. Realmente, as futuras gerações vão fritar. Isso aí, Nostradamus falava que uma das previsões do final do homem seria um final apocalíptico pelo calor. E não vai ser pelo frio. O Sol se aproximando da Terra, terminou. Bernie Barcelos. O Chicão tem uma ótica diferenciada a respeito disso, né? Cada um tem um pensamento diverso, mas que realmente nós estamos já na expectativa de ir embora para outro planeta, já estamos. Sim, viu o que aconteceu em Portugal nos últimos anos Portugal, também? Inclusive, Portugal comprou aviões da Embraer para levar água, né? Colocar água e jogar nos incêndios que tem todos os verões lá. Todos os verões lá. Então, nós estamos vivendo, embora o presidente americano, Donald Trump, diga que não é bem assim, o filho do Bolsonaro disse que também não é bem assim, que esse caso, como é que você explica isso e tal. E a realidade é que o mundo hoje está sofrendo uma grande transformação feita pelo próprio homem. A tendência era voltarmos à época do gelo, né? O gelo, se tivermos
um meteoro que bata contra a Terra. O Apófis, que é para 2022. Aí vamos ter uma camada de poeira tão forte que o Sol não vai se aproximar da Terra, como já aconteceu em Yucatán, no México, quando caiu há 65 milhões de anos aquele cometa, aquele asteroide, provocou a morte de todos os dinossauros e de milhares de animais, de espécies que existiam na Terra. Então, não se sabe, ninguém tem uma previsão exata do que pode acontecer. A verdade é o seguinte, já estamos, os cientistas da NASA já estão procurando agora colocar na Lua, colocar pessoas vivendo na Lua e, posteriormente, Marte. Parece mentira, mas é verdade. Chicão, o que eu tenho sobre a tua matéria, que é uma matéria que nos inspira e nos excita, porque fala de futuro, né? Fala de novas vidas, seria pelo sentido inverso, seria pelo degelo, a inundação da terra, porque no momento, esse calor que nós estamos provocando, esse desmatamento, essa alteração no clima que nós estamos fazendo na terra, está provocando um degelo muito acima do que os cientistas esperavam nessas zonas que tu citaste. E então, se isto virar água, o planeta não tem onde as colocar e muitas cidades seriam submersas, desapareceriam. A beira do mar, felizmente, as previsões ainda não se falam de milhares de anos, não se fala de uma proximidade tão grande. Mas como a velocidade também está sendo, não era a prevista, a matéria, eu acho que assusta seria essa, a inundação das cidades pelo degelo das zonas. E principalmente essa questão do degelo, né? A gente fala também que muda bastante a vida e o ciclo do mar, porque a gente pode ver até mesmo as temperaturas se alteram tanto, porque fenômenos como El Niño e a Linha, eles acabam sendo influenciados porque a água que deveria estar quente, com o degelo fica fria, a vida dos peixes e da vida marinha que ali vive também se altera, e isso acaba tendo reflexo diretamente, né, na produção de peixe, na pesca, mas também a respeito desse assunto, a gente fala que o continente asiático seria um dos mais impactados e principalmente ali os Países Baixos poderiam até ser dizimados justamente por causa do número de água, né, que vai existir, e essas ilhas acabam sendo prejudicadas. Tem um filme que fala muito sobre isso e mostra até que seria gerado uma tsunami de 50 metros, o Rio de Janeiro, Nova York, essas cidades litorâneas do Brasil seriam destruídas. É uma hipótese. Agora, que a hipótese do calor é muito real. Muito real não, mesmo. Se não for alterado o curso, a marcha inexorável que vai provocar é o calor, vai provocar o degelo, e será o que não se consegue mensurar é quando e a velocidade, porque tinha um determinado tempo e agora, a matéria que eu vi o ano passado, eles estão assustados porque se aumentou, o degelo foi muito maior do que se previa para um ano. Era a previsão de 5 anos, foi colocada em apenas 1 ano. Isso. Né? Essa foi a realidade que alguns ambientalistas falam e até os defensores. Existem esses dados, colocam, mas até uma matéria que é do Dr. Ruschel, que hoje pela manhã o Jair Bolsonaro recebeu jornalistas, mas pela primeira vez recebeu jornalistas de veículos internacionais para falar sobre o Brasil. E justamente sobre a imagem que ele acha que ele é uma coisa, mas que se prega na imprensa que ele é outra completamente diferente. E ele abordou justamente esse assunto ambiental, porque ele foi muito criticado pelos países europeus que não existe a preservação adequada da Amazônia. Inclusive, o próprio embaixador da Alemanha se manifestou sobre isso, dizendo que existem projetos que a Alemanha pretende fazer parcerias com o Brasil e não vê nenhum problema de fazer parcerias econômicas associadas à preservação da natureza, mas no café da manhã, hoje pela manhã, o Bolsonaro disse justamente isso, que os dados sobre o meio ambiente e preservação aqui no Brasil são mentira, foram as palavras dele. O mais impressionante de tudo é que uma Bélgica se perde por ano na Amazônia. A Bélgica tem 30 mil quilômetros quadrados. O desmatamento é tão grande que um país do tamanho da Bélgica some. E quem vai segurar isso? Vitorino. Deixa eu dar algumas informações então sobre o tema. Hoje, as autoridades sanitárias de Nova York recomendaram às pessoas que não saíssem de casa. O clima em Nova York hoje foi sufocante. Algumas pessoas que foram até o Central Park por volta de 2 da tarde, horário de Nova York, tiveram que sair porque o sol estava infernal. Na Califórnia, até as montanhas de Fresno estão indicando temperaturas completamente atípicas. O calor no hemisfério norte promete ser um dos maiores de todos os tempos. Na França também houve um alarme para que as pessoas evitassem de sair de casa, se mantivessem em ar-condicionado,
porque as temperaturas estão passando com muita facilidade de 40 graus. Como são locais que não têm hábito de ter temperaturas tão altas, a umidade se torna muito grande. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ela tem que ficar entre 30 a 35 e no máximo 65. A umidade relativa do ar se tornou sufocante hoje na França, chegou a 16%. Na Califórnia chegou a 19% e em Nova York 22%. Então as autoridades estão recomendando que as pessoas bebam muita água nessa região. Quanto à destruição do planeta, o filme que o Chicão falou é O Dia Depois do Amanhã, que o Gene Gyllenhaal estreia o filme, e é muito interessante, porque o filme foi feito em cima de uma teoria do Steve Hawking sobre a dissolução, o derretimento das calotas polares. Nesse caso específico, seria a calota norte, o Polo Norte, que estaria sofrendo uma radiação, enfim. O filme é uma ficção, mas é uma ficção baseada numa teoria do Steve Hawking, que atinge praticamente metade do planeta. O mais curioso é que no final do filme, né, Marli, é os americanos fugindo para o México. A ironia. E perdoando a dívida do México nos Estados Unidos. Mas são bonzinhos. E tem outro aspecto também, é sobre a proteína animal. Porque todo mundo sabe que a flatulência dos bois, das vacas, é uma coisa que está empesteando. É o que mais destrói a camada de proteção da terra. Mas vem querer dizer pra mim que peido vai destruir a terra. Para. É que isso é associado também ao por que ele crescimento. coloca a palavra indústria agropecuária. Mas olha a cara dele. O peito vai destruir a terra. O que é isso, Gustavo? Mas é científico. Flatulência é científica. A flatulência... Imagina 6 bilhões de pessoas com flatulência. Explodiu a atmosfera. Sim, as vacas todas ali no pasto. É ruminante, ainda são ruminantes. É verdade. Vou trocar de assunto, então, aqui o ser que me... Ficou mal cheiroso. Assim. Não, olha aqui o Gustavo Vitorino, é de quinta categoria. Doutor Rucho. Dona Magda, eu tomei a pretensão de dizer que dei um conselho no primeiro semestre ao presidente e darei o segundo no segundo semestre. Eu quero lembrar que lá pelo mês de fevereiro ou março, estávamos no início do governo, e eu me atrevi a dar um conselho para o presidente, que ele começasse a negociar. Bati nessa bancada, fui bastante criticado, porque as pessoas ainda estão em campanha, ainda estão torcendo, e a gente está aqui analisando e recebe muito bem para isso. Né? Então, eu dizia que era preciso negociar, que já tinha terminado a campanha política e agora o presidente era presidente de todos nós. E bati nisso uma vez, bati nisso 2 vezes, 3 vezes. Lembrei a diferença de o presidente, quando chegou no Congresso e entregou a reforma da Previdência, disse, se virem, né? Ali estava iniciando a maturidade necessária para um início de negociação. O que ocorreu? O presidente amadureceu no semestre. E como foi a votação da votação da Previdência? Ele estava de gabinete em gabinete no último dia, fazendo as articulações, seus ministros visitando, negociando sim, porque emenda não é crime, emenda vai chegar lá na ponta e beneficiar. Então o presidente arrogante de janeiro, onde achava, e também seus seguidores que diziam, não, o povo garante, vai lá, enfrenta o Congresso. A gente viu que o povo não garante, tem que ir lá no Congresso e negociar sim. Este foi o meu conselho do primeiro semestre. O do segundo semestre vou dar em julho. A presidência, a assessoria do presidente precisa chegar nele e dizer o seguinte, presidente não dá entrevista, presidente faz pronunciamento. Pronunciamento é aquele que a assessoria elabora, é onde a gente pega dados, a gente se qualifica e fala da matéria. Lembrei com o Marne aqui preteritamente, para lembrar um presidente do tempo militar, Samar, lembramos? Lembramos. O presidente João Figueiredo, ele tinha o dia do presidente. Uma vez por semana, ele prestava contas à nação sobre as matérias importantes. Evidentemente, usando seu staff, usando o conhecimento dos ministros, usando dos conhecimentos todos. E quando ele falava, nós tínhamos a certeza de que a matéria que ele versava, primeiro, era a opinião dele, segundo, era uma opinião que ele já havia debatido com as pessoas. Por que estou trazendo isso? Por que estou dando esse conselho no mês de julho para o nosso presidente? Porque só hoje o presidente deu 3 ou 4 entrevistas versando sobre matérias complexas,
que visivelmente ele não as tinha examinado. E no próprio dia ele já voltou atrás, ficou bravo com os repórteres que cobraram. Então o senhor está voltando atrás. Ah, se é isso, então não te dou mais entrevista. Então o presidente versou sobre 4 matérias. Depois, durante o programa, a gente pode analisar as matérias. Eu estou só no meu conselho, tá? Que o presidente, ele não precisa, a cada evento que comparece, anunciar alguma coisa. Dar uma entrevista ou saciar o desejo dos jornalistas. Que tá ali na hora. Ou fala ali, ou diz que vai se pronunciar no fim do dia, ou o porta-voz, ele é para isso, é para fazer manifestações oficiais. Então nós temos, dona Magda, a matéria que ele se falou, que é mentira ou não mentira, passa fome, não passa fome, brasileiro é pobre, não é pobre, é magro, é esquelético, não é esquelético. Ele falou sobre a Ancine, sobre o fim dos filmes, ele falou sobre os 40%, tudo matérias que não estão definidas. Bruna Sufistinha, tudo matérias que não estão definidas, não estão trabalhadas possivelmente pelo Ministério e chegam e são lançadas pela boca do presidente, pessoal. Quem está falando não é o Ayrton Ruschel, é o presidente. Portanto, quando o presidente se manifesta, vira repercussão, vira pauta de todos os programas nacionais. Pano pra manga, né? E nós acabamos nos degladiando. Então, o conselho que estou dando em julho, como dei um em fevereiro para o presidente, é que ele passe a fazer pronunciamentos e não entrevistas. Bom, pode dar também o Mário. Eu só quero dar uma frase do presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo era um figuraça. Eu tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, um dia uma conversa 3 horas. Ele disse numa entrevista uma vez, Ruschel, você deve lembrar dessa entrevista, quando a repórter da Globo, é claro, perguntou: presidente, o senhor viveria com salário mínimo? Aí ele disse: se eu ganhar salário mínimo, eu dava um tiro no coco. Ele disse que dava um tiro na cara. Não, ele disse isso. Eu ouvi ele dizendo isso e foi repetido muitas e muitas vezes na televisão. Era isso aí que é Marne ou Ruschel. Chicão. O conselho que eu dou para o presidente é o seguinte: presidente, nós não votamos no senhor para ouvir esse Congresso corrupto, esse Congresso que é uma herança de governos anteriores e Congresso do toma lá da cá. O senhor deveria governar com medidas presidenciais. Canetaço. Não acertou, vai para a televisão no outro dia. Congresso não quis aquilo e fazia o jogo do povo. Esse teu jogo está errado, presidente. Tem que usar os teus 52% de votos para a emenda presidencial. Esse é o conselho que eu dou para você. Os fins justificam os meios. Maquiavel, não nesse papinho de Congresso, deputado que comprou Seu Chicão voto. Tofani, eu já contei a história do presidente Lincoln. Quando o presidente Lincoln quis aprovar a 13ª emenda, que acabava com a escravidão nos Estados Unidos, ele chamou os deputados que ainda votavam estavam nos últimos meses, dando: eu vou te dar um emprego se tu votar a favor da 13ª emenda. Ele não foi para o bem da nação? Não foi para o bem da nação? Foi. Então, esse menino aí, o presidente Bolsonaro, está agindo pelo bem da nação. Eu fico nervoso com isso aí. Esse menino pegou, esse menino é meu, né? Eu governava no estilo Pinochet. Só caía ditador. E deixa os caras falar sozinhos. Que é uma imprensa esquerdista que na época do Lula, no horror do que nós passamos, sobre essa época macabra do PT, batia palma. Agora o presidente tem que fazer um jogo deles, negociar com o Rodrigo Maia, bababá. Caneta presidencial. Falamos de 3 coisas diferentes. Sim. Eu, Chicão e o Mário, né? O Chicão propõe a revelia total, o Mário propõe a negociação. Sim. Mas a minha negociação é que ele não esteja fazendo nada ilegal, ele não está fazendo nada ilegal, ele tem medidas para dispor, ele tem emendas para dispor e ele as dispõe. Claro. Então ele não está fazendo nenhum absurdo. Você não fez uma crítica? Não, pelo contrário. Foi entendido como uma crítica em fevereiro, por isso que eu agora cobrei a conta, né? Sim. Porque eu vi que, felizmente, o que eu propugnava lá e fui criticado foi o que deu certo e aprovou a reforma da Previdência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A dona Helena, nossa telespectadora, pergunta assim: pelo amor de Deus, quem é que tosse tanto nesse programa? Dá um xarope para essa pessoa. Ruschel. Pois não, eu quero te dizer que as pessoas que tossem nesse programa são o Vitorino, atualmente, que está gripado, o Ruschel. Muito bom. E o Ruschel. Mas tu tosse, todo o programa tu dá um... Não, tu espirra, desculpa. Não, o Ruschel espirra e o Gustavo Vitorino tosse. E a flatulência é o Marne e o Chicão. Eu com dor de cabeça, que inclusive segunda-feira talvez não venha
Porque a dor de cabeça está muito forte. Dona Magda? Ele já sabe que A segunda-feira... flatulência está toda concentrada na cabeça do Chicão. Ele fica doente antes, você já viu? Roubaram a maçã do seu Ruxa. Olha aqui outra coisa. É verdade. O senhor Carmo Luciano, o centelho aí, ó. O doutor Carmo Luciano aqui de Porto Alegre diz assim, doutor Vitorino, observe o que estão fazendo com o clima através da geoengenharia climática HAARP. O aquecimento é provocado artificialmente. Procure saber o que está por trás de tudo isso. Parem de repetir mentiras espalhadas pelos ambientalistas marxistas. Carmo Luciano. Mas ele não está errado, não. Lembra aquele filme do Al Gore? Isso. Que o mundo ia se acabar em 2014? Não se acabou, não. Aí teve um filme da... me fugiu o nome daquele cineasta americano que xinga os americanos. Não lembro o nome dele. É um gordinho. James Cameron? Não é o Cameron, é um gordinho. É um gordinho que faz... eu sei quem é. Bem conhecido. Tu sabe tudo. Daqui a pouco alguém manda Michael? Michael Moore. Michael Moore. O Michael Nós Moore temos fez um uma filme equipe também. aqui. Sabe esse aparelhinho aqui, ó? Aqui dentro tem uma equipe de pessoas Uma que me equipe contam de pessoas ali. O Michael Moore colocou no ar cientistas russos, chineses e do Afeganistão, do Turquistão, do não sei onde estão, botou cientistas de tudo que é lugar lá, entrevistando, e o mundo vai acabar antes de 2020, o mundo acaba, porque tem o não sei o que, a pressão que vai soltar, o diabo com o carrega que vai boiando até a mãe do Badanha, e aí vai acabar com o mundo. Adoro a mãe do Badanha. Olha, nós estamos em 2019, tá indo bem Não aconteceu 2019, e acho que 2020 vai bem 22 o Apophis. Vai chegar a 15 mil quilômetros da atmosfera terrestre. 2022. Isso aí vai atrair ele, vai causar um fenômeno igual que o Mário falou no Yucatã. Isso. Vocês estão vendo muito filme. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu não sei quem foi que não assinou, mas eu vou ter que dizer pra ti, Chicão, porque senão tu vai ficar magoari comigo. Boa noite, bancada. É isso aí, o Chicão tá certo, e aplausos, assim. Falou tudo, Chicão. Eu falo o que o povo pensa. Tá certo. É que o povo não tem televisão na mão, não tem rádio. Populista. Parou. Não pode ir fazer passeata, não pode fazer nada. Não estraga tudo que tá super bem. Eu sou populista, é um comunista infiltrado aqui nessa mesa. Eu já saquei. Comunista, sou a favor da medida do Wendel Pinochet. É infiltrado. Ele quer se aparecer, ele quer se aparecer. Quer aparecer. Quer aparecer nas tuas costas, fazer sucesso nas tuas costas. Olha Não só. é o que ele disse, dona Quer Maria. fazer Não nas é o que minhas ele disse. costas. É o orgulho com que ele disse. Ele quer se promover nas minhas costas, quer se alavancar. Ele é um alpinista, um paraquedista caiu aqui. Alpinista jornalístico. Tu acha que eu vou querer subir nas tuas costas? Parou? Roberta, por favor, bota um pouco de moral nessa bancada. Magda. O negócio tá sem controle. Não tem nem controle. Uma das principais locomotivas da nossa economia são as commodities, porque a gente exporta muito e entre as principais está a soja. Esse ano, a produção de soja no Brasil está muito acima da média. Os produtores estão tendo um bom rendimento por hectare, estão ganhando assim muita soja, porém os silos ainda estão com a soja passada. Isso porque, segundo um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, houve a produção passada teve um preço muito baixo e um alto custo de produção. Produzir soja é caro. E o que acontece? No momento que há também uma demanda um pouquinho menor da China, porque ela também está crescendo menos e que é a maior compradora nossa, os estoques ficam ali. Então, a gente tem que ficar um pouquinho de olho. Isso pode impactar a nossa economia, porque a produção de soja, ela não impacta, é uma economia que também atinge outros setores, como de máquinas agrícolas e de vários negócios que, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, nós temos bastante pujança. Esse levantamento que a Conab fez, a soja deve alcançar este ano uma produção de mais de 114 milhões de toneladas até final de 2019. Há um crescimento quase de 2% dessa produção da área de plantio também. Mas os custos, como eu disse, são altos e a gente vai ter que ficar atento a isso. Um dos fatores que estão contribuindo para essa situação é a questão do dólar, né? Então, aí a gente tem que ficar atento, Magda, porque
esse assunto ainda vai repercutir bastante. Ainda vai se ouvir falar muito, e vamos precisar ouvir falar sobre isso. Falando em coisas, vamos agora falar de uma coisa boa. Uma ação social vai levar neste final de semana ao Asilo Padre Cacique a culinária japonesa. Uma receita trazida do Japão será servida com carinho e dedicação a vovós e vovôs do Asilo Padre Cacique. Essa iniciativa vai acontecer agora nesse próximo dia 22 de julho, antecipando o Dia dos Avós, que no dia 26 de julho. Faz parte, e aqui eu me reservo e vou até correr o risco de ser criticada ou até puxão de orelha, eu vou dizer quem é que vai fazer isso. A ação faz parte da equipe do proprietário do U-Pub, que é localizado na Cidade Baixa e que está sempre engajado nas ações sociais. Então, eles foram, depois de ser premiados por 2 vezes no concurso Comida do Boteco, poderíamos agradecer, eles dizem, fazendo algo de bom em benefício dos menos favorecidos. E é o que vai acontecer agora nesse encontro, dia 22 de julho, no Asilo Padre Cacique. E falando em boas ações, a gente lembra também que a campanha Driblando o Frio no Grenal, que acontece sábado, né, para os gremistas e para os colorados, você pode, no estádio Beira-Rio, fazer a sua doação de um agasalho para ajudar a campanha do agasalho, mas também para ajudar o seu time a ser o time mais solidário do Grenal 421. A Rádio Grenal hoje pela manhã fez a contagem das doações e dos agasalhos. O Internacional fechou com 414 peças doadas e o Grêmio com 328 peças. Então, os gremistas correndo atrás do prejuízo e os colorados provavelmente querendo aumentar essa diferença. Então, passe lá. Estaremos na loja 23, que fica próximo ao Portão 4, ou no segundo andar, na central de atendimento ao torcedor, no edifício Garagem, para você também fazer a sua parte e ajudar todo mundo. Porque imagina se todo mundo que vai ao Grenal doar uma peça, já são... a gente já esquentará bastante. O Rio Grande do Sul faça a sua parte também. Muito bem. Fala. Eu queria falar sobre o calvário que as pessoas enfrentam em Porto Alegre para fazer um registro de óbito. Existe apenas um cartório na Rua Santana que faz esse registro e o serviço é, no mínimo, constrangedor. As pessoas levam, no mínimo, 2 horas para fazer um registro de óbito. É onde é feito se concentram todos os registros de óbito. As pessoas têm que sair dali com um atestado de óbito e a autorização que é concedida pela prefeitura no mesmo local para a remoção do corpo para os funerais. Bem, a situação é muito triste. Eu toquei no assunto hoje na Rádio Pampa e foram dezenas de ligações de pessoas querendo saber como mudar isso. Então, assim, eu queria pedir ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através da sua corregedoria, que olhasse um pouco para o cidadão e visse o que está acontecendo naquele plantão do cartório, para que pessoas muitas vezes fiquem 2, 3, até 4 horas esperando para tirar uma simples certidão de óbito. As pessoas levam o documento do médico atestando a morte e lá precisam fazer o atestado de óbito para dar encaminhamento aos funerais. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão chorando, as pessoas estão num momento difícil da sua vida e elas são massacradas por um atendimento ruim e lento. Olha, uma pessoa chegou a relatar que estava há 2h30, quase 3 horas aguardando, e aí disseram o seguinte: olha, não importa quem tem senha, nós vamos interromper às 6 da tarde e vamos reabrir às 8 da noite. Bom, tá precisando... Ou seja, alguma coisa tem que ser feita. É uma coisa tão simples. Uma vistoria. É uma coisa tão simples. Eu pediria que a corregedoria, que controla os cartórios, os registros, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desse uma olhada nisso. Porque a situação é dramática. A própria Prefeitura de Porto Alegre, que tem lá o plantão para autorizar a remoção, já pediu providência, já encaminhou documentação para que o Tribunal de Justiça se manifeste. Eu gostaria, não sei quem é o desembargador corregedor, eu não sei quem é, mas que desse uma olhada para o cidadão, para a cidadania. Ali se concentram pessoas de todas as classes sociais que estão num momento difícil da sua vida, estão num momento dramático da sua vida. Então, que se tenha, no mínimo, respeito e se ofereça um serviço de qualidade, que se coloque mais guichês, que se mude dali, que se mexa na estrutura, porque dinheiro eu sei que tem, e bastante. Então, por favor, vamos pensar no cidadão.
Sem prejuízo de absolutamente nenhuma palavra do que disse o Vitorino. Às vezes a questão ela tem que receber uma visão de turno, né? Porque eu preciso dar um depoimento sob pena de faltar com a verdade. Você sabe, perdi um ente muito querido há 3 semanas. Verdade. E fui lá e fui atendido em 15 minutos e saí com a certidão. Então, às vezes é um funcionário de um determinado horário, foi num sábado, expediente que está trancando, ou às vezes... Foi no sábado? Foi no sábado, não? O meu o teu foi no sábado, durante a semana é diferente. Então, talvez seja uma questão de ajuste, não totalmente, até para não comprometer todo o setor. Então, está precisando botar um olho clínico. Precisa mais gente, está precisando botar um olho clínico em cima do setor, sim. E já que o Vitorino falou em prefeitura e falou em providências, eu quero dizer aos senhores que eu, hoje à tarde, presenciei e passei por dentro assim, através de uma poluição que não faz sentido. Então, eu peço, assim, a quem estiver ouvindo, que seja, não sei, a que secretaria da prefeitura está afeta, mas na rua Padre Chagas, entre a Luciana de Abreu e a... Como é que é aquela continuação da Florêncio Gartua? E a Hilário Ribeiro, tem um estabelecimento, tá? Tem um estabelecimento que está fazendo uma reforma. E há muito tempo está fazendo essa reforma. Tem a plaquinha lá, eu peguei o nome do responsável, técnico e tudo. Só que é o seguinte, ao lado desse prédio tem uma loja de roupas femininas. Do outro lado tem uma loja de artigos de banho e tal, barará. Após tem um restaurante, na frente tem uma farmácia, depois tem uma... Gente... É uma nuvem, eu estava andando pela rua, daqui a pouco uma nuvem. Eles jogam na calçada o lixo da obra. Meu Deus. E levantam uma poluição que deve estar prejudicando, sem dúvida alguma, a dona da loja com seus produtos caríssimos, a dona da loja de roupas e as pessoas que estão passando por ali. Alô, prefeitura? Como é que são? Quando a gente faz uma obra, não tem que ter uma proteção, não tem que... Não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Eu vou dizer aos senhores que é na Padre Chagas e, olha aqui, ó, sobra... E eu perguntei para alguém, eu digo, escuta, vocês não vão se queixar? Não dá, porque depois a gente tem represália. A gente é comerciante aqui e a gente não pode fazer isso. Então, por favor, porque são comerciantes e as pessoas que circulam por ali. É quase uma milícia, né? É uma milícia. Tu não pode te E essa queixar os obra, órgãos ela públicos que tem começou represália. e não termina nunca. Parece até que é do governo. Começou e não termina nunca. E é um privado, é um consultório ali, ou era, não sei o que é. Não dá, gente, não dá para passar ali naquele lugar. Sabe? O que é isso? Que bota falta uma de carrocinha de respeito. cachorro-quente ali na esquina. Bota uma carrocinha para ver se dia higieniza. tá lá a Então, assim, ó, fiscalização. alô, prefeitura, tá? Se quiserem, eu passo o número direitinho para vocês, tá? Do prédio, porque não é possível A isso. gente mal tocou no assunto. Eu aqui, tava já... andando, daqui a pouco, eu comecei a dizer, tá pegando fogo em algum lugar? Aqui, ó, a gente mal tocou no assunto, o seu Selmar, a dona Maria Helena, o Gil, todos eles mandaram mensagem dizendo que passaram uma via crucis ali no cartório da Santana e pedem providências. Tá aí, não custa nada. E a minha irmã me corrigiu, foi quinta, num feriado. No quinta-feira. Foi no feriado, eu lembro. É por isso que o Eu lembro. cartório estava assim. Magda, eu só queria contribuir. A gente estava falando sobre poluição e um aspecto que também, nesse sentido, todos somos, de certa forma, um pouco responsáveis. E aí, sim, acho interessante a gente tratar desse assunto, porque às vezes a gente... Se as lojas botam um lixinho na frente, a prefeitura vem e multa. Quando é o St. Patrick's Day, eles estão ali o tempo inteiro para cobrar multa. Desculpa, Roberto. Imagina. E o que acontece também, que eu acho que é interessante a gente tratar, é que os nossos oceanos estão completamente poluídos de plástico. A tal ponto que existem estudos que provam que vai haver mais plástico do que peixes. E não É verdade, muito mais a gente já tempo. viu isso. E agora com essa nanotecnologia, que é possível identificar muito detalhadamente o que tem ali no nosso sangue, também junto com essa questão que a nossa água, o nosso oceano está cheio de plástico, estão identificando plástico no sangue humano.
Então, é uma situação em que quando a gente avalia, assim, a questão da terra, a questão do envolvimento do que é a poluição, ela é muito mais além. Às vezes a gente tem uma vida saudável e por que tem um câncer ali que aparece do nada, né? Então são situações que tem muito a ser estudado e a tecnologia... Plástico no sangue? Plástico, Gustavo. No sangue? Chocante, sim, no sangue. O Chicão eu sei que tem na bunda. Parou. Ai, Gustavo. É um atentado todo Calma. dia. Hoje é Não, até sexta-feira. pode, mas não precisava. Mas dessa Sabe forma... por quê? Eu vou te explicar. Não, eu vou te explicar uma coisa. Ele tinha que Porque fazer tu sabe também como é que eu uma tenho que falar? prótese em outro lugar, Sabe como é que eu tenho que mede falar com o uma Vitorino polegada agora, só, né? Tem que falar assim, macio, senão as pessoas dizem que tu não gosta do Vitorino, que tu só critica. Então, Vitorino, presta atenção. É amoroso. Neste momento, presta Olha a atenção. aí. Neste momento, Vitorino, nós temos crianças que Muito assistem bem. ao Alô, nosso crianças, programa. esqueça Então, não o faz Chicão. bumbum, mas assim... Se o Chicão não tem plástico do puta uma vez. Não faz assim. Mas ainda sobre o assunto, Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Da dona Roberta, a gente também, quem costuma acompanhar essas viagens, né, que fazem os animais justamente procurando águas mais frias, mais quentes, ou até mesmo porque assim é o instinto natural para a reprodução. A gente entende que aqui no Brasil, a nossa costa, nessa época do ano, recebe muitos animais marinhos para a finalidade de reprodução. E o pior de tudo é que a gente encontra essas baleias, às vezes pinguins, nas nossas costas, e é justamente o que é encontrado e é a causa-morte desses animais é a ingestão de plástico. A gente vê também que muitos animais, principalmente as tartarugas, com os lacres de refrigerantes americanos e indianos, eles acabam presos quando filhotes e eles crescem em volta desse material. E a gente pensa, mas como é que a gente vai acabar com isso? Como é que a gente pode terminar? Existem muitas marcas hoje, principalmente os jovens, que dão preferência por consumir essas marcas, que são as marcas verdes, que toda a poluição que elas associam, né, por exemplo, com lacres, com garrafas, elas se transformam em, seja reflorestamento ou limpeza dos oceanos, mas também você pode trocar, quem sabe, o canudinho que você usa plástico por um canudinho de metal. Sim. Você pode trocar o seu copinho de água por um copo de vidro na sua empresa. Você pode instituir dentro, nós temos aqui até um colega que está fazendo canecas, agora nós temos canecas que nós não precisamos mais usar os copinhos plásticos. São pequenas decisões no seu dia a dia que você pode transformar o planeta, e principalmente a galera que é fit, agora o pessoal que vende as saladas em pote. Porque, gente, aquela embalagem plástica que você leva, depois você acaba jogando lixo, ela vai parar, infelizmente, no oceano. E procure na internet as ilhas de plástico que existem, porque o plástico vai se juntando, forma uma ilha, é super complicado para o desenvolvimento até das plantas aquáticas, são importantes para a questão até de revitalização do nosso planeta. Deixa eu só dizer, a respeito da obra que eu me referi hoje lá na Padre Chagas, mais para o lado, quase esquina Luciana de Abreu, eu recebo a informação de pessoas que moram por ali. Esta obra está em execução desde outubro de 2018. E não é do governo. Vai fazer aniversário, vamos cantar parabéns. Não é do governo. Ou seja, parabéns, isso é um deboche para os seus vizinhos. É um deboche. Eu tenho tudo aqui, plaquinha de engenheiro. A plaquinha está na porta, é só vocês olharem. Só vocês olharem. Dona Magda, eu queria contar uma rápida historinha. Então façam, por favor. Comigo hoje, uma senhora dos seus 83 anos chega próximo a mim. Ela tinha um problema, O senhor é o seu Mário Vasconcelos. Não, mas eu não chamo Mário Vasconcelos. Mário Vasconcelos é muito bom. Isso aí é influência de outra pessoa. Bom, aí... Eu anuncio ele como Mário Vasconcelos. Aí começa... Tanto aquele programa de televisão tão bom lá, Dona Magda, Dona Roberta, todo mundo lá, eu gosto lá, todo mundo, né? Pode fazer a pergunta pro senhor. Aí, não pode fazer o quê, né? E ela me beijava, passava a mão no meu rosto. Ai, tu tem pavor de gente que me A senhora muito simpática. Não. A senhora muito... E delicada e amorosa. Amorosa, aquilo é um afeto total, puro, afeto puro. Por que o seu Vitorino é tão casto? Não, eu acho que ela quis dizer gasto. Não, casto, ela falou não, mas casto. Casto, tem certeza casto, que era gasto. Que eu vi, ela dizia, ele nunca casou, não tem filho, o que vai com ele, tem alguma coisa? Não, eu sou uma pessoa contida. É que não funciona. Parou? Eu sou uma pessoa contida. Então deixa eu te dizer. Duas polegadas então, e não assim, funciona. eu quero dizer para vocês, então prestem atenção no serviço aqui. Espalha isso que Eu ajuda. quero dizer a vocês que hoje, lá no salão onde eu vou, ela não me pediu para dizer, disse que eu podia dizer o nome, mas eu sei que o nome dela é Raquel Ribeiro. Ela e o marido assistem
diariamente o nosso programa. Fizeram uma viagem agora pela Europa durante um determinado tempo e de lá acompanhavam o senhor Gustavo Vitorino no seu programa de rádio, porque eles são fissurados, apaixonados. Essa bancada não tem ninguém melhor do que o Gustavo Vitorino. Então, ela conversou comigo, conversamos sobre o programa hoje e tal, não sei o quê. Ela mandou também uma grande admiração que ela tem pelo Marne, que acha o Marne maravilhoso, culto, enfim. E pro Vitorino, abraços calorosos, beijos, porque eles adoram o Vitorino. E o Sargento Riza... Uma pessoa que é apaixonada pelo Vitorino. Não, apaixonado pelo profissional que ele é, da maneira que ele se comunica. Escuta aqui, Eugênio Joplin, presta atenção. Deixa eu te avisar uma coisa. Calma. Você é passado de saber com o que é que tu tá lidando, tu viu? As pessoas na Europa. Pra mim, isso é jogada ensaiada. Não tu é manda nada. alguém dizer que bababá tá lá. Tu acha que eu entro nesse rolo aí? Não. Tu já teve um... O pior que eu quero te teve um dizer like que com 15 milhões... A população do Paraguai e do Uruguai vendo o Vitorino e mais da Colômbia, tu acha que alguém vai acreditar? Ainda bem que terminaram essa farsa aí, internet aí. Olha aí vai aqui, Vitorino e todo mundo. Tá, e aí hoje eu sair da Federação, eu estou atravessando a rua e para um carro bem na minha frente, abre o vidro e diz assim, tudo bem? Digo, tudo bem. Assisto o programa todos os dias. Eu sou o Sargento Riza, de Canoas. Pode dizer lá. Manda um abraço e beijo para todo mundo. Sargento Riza, de Canoas. Onde a gente vai tem esse tipo de carinho. Hoje eu só gostaria de falar rapidamente, porque eu falo que foi uma falha, eu esqueci na minha bolsa que eu estava hoje pela manhã, mas encontrei uma senhora que é nossa fã, apaixonada pelo Vitorino, pela Magda, pelo Mari, pelo Ruschel, pelo Chicão, pela Roberta, pela Carla. Mandou abraço e beijo, ela ficou muito emocionada. É uma senhora, segunda-feira eu vou trazer o nome dela, peço desculpas, ela tá nos assistindo, tenho certeza. Ela chorou de emoção por me encontrar. Ela disse que o sonho dela é encontrar a bancada, dar um abraço e um beijo. Segunda-feira trarei seu nome. Me perdoe pela infelicidade de ter trocado a bolsa, não ter pegado seu nome, mas um abraço. Segunda-feira... Tem muitas bolsas, né? Não, é que fui no nosso amigo lá, eu e a Magda, e daí eu esqueci. Ela foi fazer mais óculos, porque ela agora vai viajar e ela precisa de óculos de sol com grau, com lente de grau. Para a Europa, né? Óbvio, né? Que coisa chique. Que coisa chique. Ela é chique, né? O que nós vamos fazer? É culta, inteligente, tem que provar. Mas o sonho dela é encontrar tem bala na agulha, né? E tem bala. Trabalha, né? Pode ser separado. O quê? Um abraço. Segunda-feira ela nos responde, ela vai mandar uma mensagem. Pode ser separado. Magda, assim, ó, eu vou levantar a ponta de um tapete aqui agora, mas não vou tirar a poeira de baixo ainda, porque eu tô aguardando os documentos. Mas essa história da empresa lá de Novo Hamburgo, de investimento em criptomoeda, tá mal contada. Em que sentido? Eu não quero entrar Tá, mas no que, assim? Só levanta um pouquinho. 70% do que está chegando ao público... Não é verdade. É uma versão só. Tá. Existe a outra versão, a história não é bem assim, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Tem mais gente envolvida? Não é isso. Não? Você sabe que dinheiro demais num lugar só provoca ganância, né? Exatamente. Então, assim... Eu vou adiantar algumas coisas a partir de segunda-feira, a partir do momento que eu começar a receber os documentos. Mas hoje conversei com um dos advogados e ele me passou algumas informações. Então, fiquem atentos. Muito cuidado com as notícias que vocês recebem. Orelhinhas em pé para saber. Normalmente tem dois lados. Sempre tem. Marne Barcelos, tu já falou sobre a prisão de do Alejandro Toledo? O senhor Alejandro nós já falamos Toledo. tanta coisa, já rimos, já fizemos horrores aqui. Esse senhor que foi presidente do belo país chamado Peru, né, que é um dos maiores países da América Latina, tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, Inca, onde viveu o povo Inca, Machu Picchu, a cidade de Cajal, onde o Chicão esteve lá diversas vezes, onde ficou o aeroporto, gravou, eu sei, sabe, isso está tudo no seu livro, porque eu li o seu livro. Eu queria falar com a Abimael Guzmán, não consegui chegar, porque é uma prisão no navio. Sim, mas aí é outra coisa. Bom, então o senhor Alejandro Toledo foi um dos presidentes daquele país que pegou dinheiro da Odebrecht para fazer a sua campanha política. Só que lá como cá, os presidentes vão para a cadeia também. E ele, como já foi o PPK, aquele que foi o que teve que renunciar, e outros tantos presidentes, o Ollanta Humala, que é Humala, o nome dele é Humala, que é uma mala também e tal. Gustavo Humala. Todos eles... Como?
Nada, não. Vai, go ahead. Todos eles receberam o dinheiro da Odebrecht, né? E jogaram em suas campanhas, alguém ficou com o dinheiro, sei lá. E isso aí foi parar, né? Foi parar na Suprema Corte daquele país e esses presidentes foram condenados. Esse cidadão que eu falei, o Alejandro Toledo, o senhor Toledo, se foi aos Estados Unidos de América e foi preso lá nos Estados Unidos e vai ser conduzido para o sistema prisional da cidade de Lima, capital do Peru. Então, a justiça começa a ser feita. E tem alguém, um cidadão chegou a mim e disse, não, tem que defender a Odebrecht pelos milhares de empregos que ela dá. Se não, a Odebrecht é uma coisa, os ladrões que lá estavam, que ocupavam os postos, aquele senhor Marcelo, aquele outro, o pai, que fez as denúncias, que delatou o Lula, que combinava tudo com o Lula e tudo mais, esse sim. Agora, a empresa tem que sofrer. A OAS está falindo. A OAS está falindo justamente por isso. Então, como é que você vai ficar milionário roubando? Aí é fácil. Então, dou emprego para todo mundo, para justificar, etc. Então, mais um ex-presidente peruano que está indo para a cadeia, dona Roberta. Marli, para contribuir no que tu estás trazendo tão importante também, no aspecto econômico, o Peru é interessantíssimo para o Brasil, porque assim como a Colômbia é um país que precisa, que tem muitas commodities, eu acabei de dizer sobre a nossa soja, no entanto, independentemente da commodity, o Peru fez sim várias reformas internas e várias reformas corajosas e eles estão crescendo de 3% a 4% ao ano. Então, um crescimento pujante, mesmo com toda a turbulência política. Chutaram o Rafael Correa para fora? Veja a importância de fazermos reformas estruturantes. E o sistema prisional lá é tão forte que o Fujimori, mesmo com câncer, voltou para a cadeia. Sim. Hoje saiu a condenação. Só um pouquinho, deixa o Russo falar sobre esse assunto. Eu só queria aproveitar para a gente entender o que a gente defende, né? Os acordos de leniência celebrados com empresas são exatamente para evitar isso, mano. A empresa tem que sobreviver. A lei criminal é para os seus dirigentes. E a leniência é para que a empresa que causou prejuízos a um governo devolva através de um acordo. Mas tudo tentando preservar a sobrevivência da empresa para que não termine lá na ponta, que é a perda de empregos. Então, dirigentes punidos pela lei criminal. Leniência, devolve em dinheiro uma multa estipulada em juízo para que a empresa ressarça o erário público pelo prejuízo que ela causou e se garanta os empregos. Mas sabe, Não, só que era isso, Gustavo, que tu ia falar? Não, eu ia avançar nessa coisa do penal, mas se a Roberta só colocando que nessa questão da leniência, por exemplo, um exemplo do que o Ruschel está trazendo é o que aconteceu com a Samsung, por exemplo, numa situação há muitos anos atrás na Europa. Entretanto, a gente viu assim que são países europeus acostumados à anticorrupção, que têm um Estado muito atento a isso e que tem leis que realmente penalizam. E aí o que aconteceu? Os dirigentes dessa empresa se retiraram e a empresa continuou vingando os seus empregos. O que a gente percebe aqui no nosso país é que essa questão da anticorrupção, de crime de colarinho branco, que vai de verdade para a cadeia, é uma coisa nova ainda. E por isso que a gente vê que a empresa toda se arrebenta. Como é o caso das nossas empreiteiras, Roberto, né? Desculpe, tem um agravante ainda que vai em consonância com o que tu está dizendo. É que as empresas que ainda, a sua direção, ainda eram os familiares, tu vê. Nós estamos falando de Marcelo Odebrecht. Nós estamos falando... Quando a empresa... O Emílio Odebrecht. Quando as empresas já se distanciaram e entregaram para um conselho de administração, a empresa não perde solução de continuidade. Exato. Então, tu tira um dirigente, a empresa segue produzindo e ele vai responder criminalmente os crimes que cometeu. Gustavo. Eu queria aproveitar nessa seara de justiça e dizer o seguinte, que essa coisa de leniência é interessante, já que foi bem explicado, mas eu queria falar de um lugar que não tem leniência para ninguém. Hoje saiu a sentença na Inglaterra do brasileiro que matou a mulher dele na periferia de Londres. Ele matou a esposa por ciúme, seja lá o que for, aquelas bobagens. O sujeito, quando é um imbecil, um fracassado, ele sempre inventa algum pretexto, né? Matou a mulher dele. Hoje saiu a sentença, prisão perpétua. Para quem não sabe, na Inglaterra não tem progressão de regime, não tem tornozeleira, não tem nada disso. Esse cidadão vai morrer na cadeia, ele só vai sair da penitenciária num caixão. Isso é fazer justiça, ao contrário do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul,
onde eu estou envergonhado com a Justiça Gaúcha, especialmente com a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que decidiu que bandido, quando atira na polícia, não é tentativa de homicídio. Ele apenas está buscando uma facilitação para a fuga. Acreditem se quiser, está repercutindo em todo o país a decisão da terceira Aliás, Câmara eu Criminal. tenho aqui mais de dois questionamentos sobre isso e mais alguns secretários também. É bom que tu puxou esse assunto. Isso é um absurdo, né? O que acontece? A alegação, eu estava lendo, eu recebi aqui o acórdão. No acórdão diz que o objetivo dos bandidos em atirar na polícia era só impedir que a polícia os perseguisse e não matá-los. Eu gostaria que os senhores desembargadores dissessem isso para a família dos 4 policiais que foram assassinados nas últimas 2 semanas. Gostaria que vocês dissessem isso para eles. Agora, veja um absurdo. Há algum tempo atrás, nós tivemos esse mesmo tribunal, um tribunal que já me orgulhou no passado, um desembargador dizendo o seguinte, que não poderia ser criminalizado ou lançado na sentença o posse de arma, porque a arma era a ferramenta de trabalho do bandido. Não. Não, está nos autos de um acórdão. O ilustre desembargador que relatou a matéria disse que não incrementaria a pena porque, considerando os outros crimes, a posse de arma era ferramenta de trabalho do bandido. Qual é a moral Mas do não, mas desembargador? isso é a piada pronta, Gustavo. Não, nós já somos piada pronta. A gente está sendo sim. piada pronta no Brasil verdade. inteiro. Que No louco, Brasil piada. inteiro a gente está sendo piada pronta. Muitos telespectadores estavam Gente, reclamando sobre eu isso. gostaria de saber o que está acontecendo com a Câmara Criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Outra coisa que Porque é juiz querendo os bandidão de volta, agora atirar na polícia não é mais tentativa Deve ser uma fixação sexual em bandido, isso existiu nos Estados Unidos. Não é. Não sei, é, isso não aqui tem graça, mas não é tem isso nem aí graça. mesmo. absurdo. Verdade. Decisões como essas são absurdas. Verdade. Envergonha a nossa justiça. E famílias são dilaceradas. Envergonha né? a nossa justiça. Fala... O Vitorino lembrou, né, desse brasileiro que foi condenado à prisão perpétua. Eu estava lendo recentemente numa matéria que saiu a respeito da Gesiane da Silva. Não sei se vocês se recordam dela. Ela foi uma mulher que foi atacada pelo seu ex-marido. Ela teve as mãos arrancadas. Eu sei. Facão? Exatamente. E ela diz que, claro, a vida dela se tornou quase insustentável, literalmente, porque ela recebe um salário mínimo, ela não conseguiu dinheiro para as próteses, ela não consegue emprego e ela mora sozinha e tem 32 anos e não tem filhos. Ou seja, para ela é difícil trabalhar. Ela diz que sofre com o preconceito das pessoas e ainda existem pessoas que chamam ela que ela foi culpada pelo que aconteceu. Então a gente fala que ele vai ficar, então foi condenado a 15 anos e 6 meses, mas isso não compensa, de fato, o crime que ele fez, porque ela não tem mais prazer. Sabe quanto tempo na vai vida. ficar, Ana? 2 anos e Não, meio eu na trouxe a cadeia. notícia, ele já está solto. Ele já está solto. Já cumpriu Ano mês passado, acho que Já os está 2 no meses. processo de registro. Ou seja, ela teve uma condenação perpétua. A dela é perpétua e ele já Nós falamos disso aqui. Que horror. E é justamente ponto que ela não conseguiu nem o dinheiro para as próteses que possibilitariam ela uma vida Pois melhor. é, né? absurdo. Eu vejo tanta gente que pode ajudar. Eu acho que, sabe, pode ajuda essas pessoas, Posso faça seguir uma na linha? campanha, se cada um der um pouco, sabe? Isso é a vida da pessoa. Aí quando um jovem vem perguntar, devo ir embora do Brasil, o que que eu digo? Eu digo que deve. O que que eu digo Eu para digo esse que jovem? deve. O que que eu digo para essas Não tenho pessoas? vergonha quando de vem dizer que eu um digo. amigo meu, o filho dele foi para Nova Zelândia, o menino formado em informática e tal, chegou lá na Nova Zelândia e resolveu fazer uma oficina para consertar computadores. Sim. Que ninguém faz, joga fora lá. Sim. Aí começou a dar resultado. Sim. Aí ele foi visitar o filho, vou ficar aqui também, foi embora para lá. Vai ficar aqui no Brasil porque Nova Zelândia as pessoas deixam o carro com a porta aberta de noite. Tá tudo aberto, a janela fica aberta e tudo mais. Desculpe, ô Ruxo. Dona Magda, eu queria, para seguir no tema, no tema das aberrações, né? Quanto mais a gente olha aquele caso do médico cearense, mais aquilo revoltante. compromete a sociedade Toda. brasileira. A sociedade brasileira. Porque existiam denúncias, Dona Magda, a gente se aprofundando, as denúncias são de 1980. Mas existiam as denúncias, então? Sim. Porque Existiram do as jeito que denúncias. foi Não, passado não, pra não. gente, parece Dona que Magda, todo mundo se calou durante agora- esse tempo. Agora E elas tá foram uma beleza. condenadas Dona. na oportunidade, Agora tá obrigadas uma a pedir beleza. desculpa. A Câmara cassou, o Conselho Regional de Medicina cassou, suspendeu, saiu finalmente, porque a notícia, a manchete principal é que saiu a prisão, ele foi preso. É notícia de hoje, então, ele foi preso. Mas dá ideia, senhores,
de que a coisa começou há 15 dias. Não, Sim, desde ela que a reportagem apareceu. Só foi a reportagem. Não, o quanto mais a gente aprofunda, as mulheres em 2018 foram à delegacia, 4 mulheres e registraram, e não aconteceu nada. Só aconteceu porque a Globo resolveu fazer uma reportagem e trazer os casos. Então, o que eu digo, a cidade toda, as pessoas se corrompem pelo dinheiro, porque ele era uma pessoa importante, ele era prefeito, ele se elegeu com voto. Mas também... Claro. Ele se elegeu com voto, ele não foi nem nomeado. Então, Desde 93 estava envolvido com a política, já tendo a oportunidade de ser prefeito em mais de uma oportunidade, foi vice, e também a gente tem que recordar que ele exercia 30 anos a profissão e era um dos poucos médicos na região, assim, a quilômetros. Então essas mulheres às vezes não tinham acesso ao sistema básico, ao sistema único de saúde, e elas não sabiam nem qual eram os procedimentos, os exames. Elas achavam que de fato aquilo, sugar a glândula mamária, de fazer sexo oral, eram de fato tratamentos médicos, porque ele falava que eram aprovados. Então a gente vê assim, infelizmente, ele, além de ser uma pessoa perversa, uma pessoa do mal, era uma pessoa que se utilizava da ignorância dessas mulheres, a gente fala assim, porque não tinham acesso mesmo a informações básicas de tratamento, então elas achavam que tinham que fazer E aquilo. aí eu te pergunto, e as associações e os conselhos de Dona medicina Magda, dessa sabe região? quantos filmes foram aí de que tá. ginecologista ele era? Quer falar? Não, Eu só queria contribuir dizendo o seguinte, que se trata de um estado muito pobre, onde as pessoas não têm acesso a nenhuma comunicação também. Sim, informação. Então a gente precisa também levar em consideração que a região inteira, por exemplo, futuramente agora vai ter muita essa tecnologia do 5G, a questão dos satélites, realmente vai levar a tecnologia para as pessoas dos mais diferentes lugares do planeta. Não é o que nós vivemos aqui. É uma região muito pobre. É que em 1980 Por isso já que tinha eles denúncias. têm isso. E ele fez, depois de lá, 63 vídeos se filmando. Ele se filmaram. Ele se filmou, os filmes não foram feitos por demais. Ele se filmou. Era tamanha a sensação de impunidade, podia fazer o que quisesse, que ele tinha 63 vídeos no consultório dele nas duas sedes. Mas é ali. Eu só queria dizer que assim, ó, não se trata, Pode não na ter minha informação. opinião, eu acho que não se tratou de que ele Ela quer exercia dizer um que foi cargo de ignorância, poder, ignorância. exato, não foi Porque por as dinheiro. associações de medicina, os conselhos Lógico. de medicina, porque esses não podem esquecer a população. Sim, mas Isso eu acho agora, que não nem tem eles a têm lá. comunicação, tudo a bem. sensação que eu tenho é que Roberta, eles não têm nem isso lá. É É uma o único região médico. muito Eu vou pobre, te gente. perguntar, tu acredita que o Conselho Regional de Medicina não sabia que ele não tinha formação de É que eu Claro acho que que não. não tinha, nessas regiões ali, realmente eles estão muito desassistidos. A gente tem um Brasil que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. É muito pior do que a gente pode imaginar. E eu acho que ali é um caso. Mas E ainda nada sobre- justifica. O Magda está entupindo de mensagem aqui o negócio da decisão do Tribunal de Justiça. Não, eu já tinha muitos aqui também. As pessoas estão indignadas. Sabe o que eles estão dizendo assim? O bandido agora, quando pegarem o bandido vai dizer: não, eu estava só atirando para assustar porque eu queria fugir. Exatamente. E estava usando a minha ferramenta de trabalho. Que bárbaro. E ainda só sobre Fala. o caso ainda desse médico cearense, a gente fala que dentro dessa realidade que o Ruschel fala, dessas mulheres que recentemente acusaram esse médico, ele foi inocentado nas oportunidades porque não haviam provas que dissessem que de fato ele acabou consumando o ato sexual, e elas foram então processadas pelo mesmo por difamação, e elas tiveram que pedir desculpas publicamente a esse médico. 3 das 4 que acusaram pediram desculpas publicamente, e uma na última sessão se negou. Disse: eu não vou pedir, ele fez uma coisa errada, e ainda foi ameaçada a vida dela justamente porque ela não pediu desculpa, porque ele era o atual prefeito. Isso gerou uma manifestação na cidade, mas parece que ninguém sabia. Se ele há 30 anos faz isso, agora a polícia está instigando as pessoas que façam a denúncia. Também foi feita uma busca e apreensão nos tablets, nos celulares, tudo. Imagino ainda o que há de vir em mais. Só vídeos são 63 pessoas, são 63 vídeos com 63 pessoas diferentes. E eu Olha, tenho, fala. só para linkar também com esse assunto, porque a Roberta traz um assunto interessante a respeito da pobreza, que às vezes a gente não tem a noção exata de quantas pessoas estão na linha da pobreza. A gente fala linha da pobreza porque elas sobrevivem com menos de $1,90 por dia. Isso equivale a R$ 7,07. O número de pessoas que está dentro dessa linha é mais de 1,3 bilhão de pessoas hoje no nosso planeta. A gente fala isso analisando apenas os países de renda média ou baixa. A gente não está falando de países ricos, porque a linha de pobreza ela está um pouquinho acima. Isso foi definido pelo Fórum Político de Alto Nível da ONU, que está acontecendo
acontecendo em Nova York e eles colocaram também objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030. O principal desses objetivos é que 40% da população pobre que se enquadra dentro desse requisito de viver com menos de $1,90 por dia, eles têm que ter uma média de renda maior do que a média nacional. Ou seja, se a média nacional do país equivale a 5% de crescimento, essa faixa de pessoas que está na linha da pobreza tem que ser 6 acima. Então a gente fala das dificuldades de dar condições sociais e também estabelecer que essas pessoas se desenvolvam. Porque justamente esse fórum retrata essa realidade, que não é só a questão do dinheiro. Às vezes, tu dar o dinheiro para essas pessoas, elas não têm como chegar até a saúde, não tem como ter uma educação adequada para conseguir ter esse valor. E até dentro do que o Bolsonaro falou hoje pela manhã, que ele fala que o Brasil hoje é o país das bolsas. É Bolsa Família, é Bolsa Estudo, é Bolsa isso, é Bolsa aquilo. Ele fala que esse assistencialismo não é adequado, que de fato esse fórum distou um pouco dessa opinião, mas ele resolveu criar então a Bolsa Empresa, que hoje quem reclama do seu patrão poderá se tornar um empresário. Ana, o que eu acho importante trazer é em nível de Brasil, para nós trazermos aqui um número, né, 11 milhões de pessoas não tem uma rua para chamar de sua, para ter um endereço. Não consegue pagar uma conta num banco porque mora num ambiente muito péssimo, que, entre outras, a coisa mais parecida é a favela. Quem mora em favela está morando melhor que esse grupo de pessoas, gente, que realmente, assim... Tem gente que não tem endereço. Não tem CEP. Isso. Não tem endereço. Que mora num lugar que não é rua, não é nada. Não tem banheiro em casa. E aí, ao mesmo tempo, que eu quero trazer de esperança nisso, é que, por exemplo, as tecnologias estão podendo ajudar. Então, existem trabalhos sociais incríveis sendo feitos, por exemplo, para esse grupo de pessoas, onde eles estão criando moedas próprias e chamadas, então, essas fintechs sociais, onde esses agrupamentos conseguem pagar conta, conseguem guardar um dinheirinho, conseguem se organizar, começar a ter dignidade. Porque, às vezes, ganhar pouco ou muito não é o que gera a dignidade. A dignidade é tu ter esse ambiente que te abraça, que é o Estado quem tem que te proporcionar. A propósito do presidente Bolsonaro, que algumas pessoas perguntaram aqui, ele realmente disse hoje que as pessoas não passam fome no Brasil. Mas logo depois ele refez a bobagem e disse que muita gente passa fome no Brasil. Então não fiquem bravos com ele, tem que compreender, ele faz... para cada coisa certa... Tem duas na Berlinda. Cada uma coisa legal, duas na Berlinda. É difícil. Dona Magda, o senhor Vitorino citou a Inglaterra, o Reino Unido, como sendo o paraíso ou um dos melhores países do mundo para viver. O Vitorino, há uns 180 anos atrás, um provérbio ganhou um empoderamento muito forte para as mulheres. Nas diversas crônicas publicadas nos jornais daquela época, se dizia o seguinte: se queres prosperar, aconselha-te com a tua esposa. Opa! Há quase 200 anos atrás já era um provérbio, né, já comum na Inglaterra, né? Se queres prosperar, aconselha-te com a tua esposa. Mas, Marli, tem até uma... A senhora gostou, né? Não, é porque me lembra muito uma piada, né? Que era um rabino um judeu que chegou para um rabino e disse para o rabino: o senhor conhece Dalai Lama? E o rabino disse: não conheço. Ah, mas se trata de uma pessoa, assim, muito espiritualizada, muito zen, equilibrada, o senhor tem que conhecer. O rabino olhou e perguntou assim: o que a mulher dele diz sobre ele? É verdade. Será que é por isso? O senhor está indo mal? Que esse médico, ele pesquisou que esse médico aí que está falando é do PSOL. Não é PSOL, ele é PCdoB. de outro partido, não é do PCdoB. PSOL, não é. PCdoB. PCdoB. Ele não é do PSOL, ele não é. Eu só queria Mesma turma. Eu queria fazer Mesma turma. Eu queria fazer a consideração, seu Mário, que quem não tem esposa é por isso que sai procurando de uma em cada um, buscando esse aconselhamento. Ai, meu Deus, estou quase entrando nessa perdoai o Senhor. Eu queria uma dai-me explicação paciência. por que esses homens tinham essa pluralidade dentro de si e agora descobri, porque eles vão buscar o aconselhamento quando não tem uma esposa. Tá. E o pior 200 anos atrás foi dito isso. é que tem uma cara de pau que nem vermelho ele fica. Porque podia pelo menos corar as bochechinhas, entendeu? Não, é cara dura. Mas, dona Magda, Se ela fala, eu sabe fico qual é a vermelho. nova moda na Suécia, em Qual casamento? O cara morar com duas mulheres. Ah, mas Dizer pra uma que é a sobrinha, a outra.
Ah, não, aí não dá, aí não dá. Olha aqui, ó, aí não dá. Eu moro com a sobrinha e com a mulher, mas a mulher pensa que é sobrinha mesmo, mas a sobrinha não. Ô, Ursinho, olha aqui, ó. Olha aqui, ai, perdi a pessoa, a Cris, eu já perdi aqui, mas a Cris disse que tu é a pessoa mais inteligente, ela disse assim, a pessoa mais inteligente, mais preparada desta bancada é o Gu. O que dizer nesse momento, Gu? Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Cris, pelo carinho, pela gentileza. É sempre bom quando um de nós recebe uma manifestação de carinho. Então, puxa vida, que bom. Beijo pra você, um bom final de semana. Ai, que bonito! Dona Ana. Bom, nós falamos bastante essa semana em um assunto que falou que todo mundo está interessado porque é o FGTS, né? O Fundo de Garantia, e tem gente que tem valores, tem gente que quer retirar porque está sem grana e precisa aí girar o seu capital, mas o que hoje o Bolsonaro falou e parece que impactou bastante as pessoas que acharam que não terão mais o FGTS. FGTS. Gente, calma. Isso é um projeto que o Bolsonaro está estudando de tirar a multa de 40% ao empregador quando não há uma justa causa para a demissão. Mas os empregadores que inicialmente ficaram muito felizes com essa decisão descobriram que esses valores, quando não serão dados por direito ao trabalhador, eles serão encaminhados a um fundo para ajudar aos gastos da Previdência. Ou seja, aquele dinheiro que não estava sendo arrecadado agora pode vir, então, a ser um desses valores que será adicionado a esse pagamento, a esse fundo, o valor do FGTS. Muitas pessoas se confundiram, até a gente não sabia se ia ser esse mês, ele já fala na semana que vem, mas o Onix também se manifestou a respeito, dizendo que os cálculos ainda não estavam terminados, que o Bolsonaro se precipitou nas suas colocações, dizendo que ele seria liberado e agora tem que liberar porque o pessoal quer ter a bufunfa no bolso. Mas até hoje ele disse, depois desdisse, por assim dizer, porque ele foi num evento evangélico e disse que não falou nada disso, mas pela manhã ele falou com a imprensa confirmando essa questão dos 40% do FGTS. Ele também destaca dois projetos que ele falou que vai incentivar, que é o projeto Minha Primeira Empresa, porque ele fala que hoje o trabalhador brasileiro gosta muito de reclamar do seu chefe, mas quem sabe a oportunidade dele se tornar o seu próprio chefe vai fazer a diferença, porque ele fala que hoje é quase impossível ser um empreendedor no país e ele quer acabar com essa visão. Ele até disse algo que ele associa à luta de classes, né? Mas eu discordo um pouco, porque ele fala que o trabalhador, quanto menos direito, terá mais emprego, e quanto mais direito ele quiser, menos emprego terá no mercado, justamente porque essas taxas acabam inviabilizando a questão do empreendedorismo no país. Foram as palavras mais fortes hoje do Bolsonaro, que depois desdisse tudo que tinha dito. Para variar. Não, eu quero dizer o seguinte, não vai passar isso. Ele falou, mas ao mesmo tempo que ele falou, ele disse, não tem nenhum projeto, não tem estudo nenhum sobre isso. Eu estou dando a minha opinião, foi a opinião dele. Ponto. Quem criou esses 40% foi o Fernando Henrique Cardoso, na época que tinha muita demissão no Brasil e ele queria segurar as demissões. Então, assim, o Bolsonaro comentou, caiu mal para burro. Então, assim, não tem a mínima chance, não passa no Congresso, não passa em lugar nenhum, ninguém vai aprovar isso. Isso foi consequência de uma visita que o Bolsonaro recebeu hoje, porque os lobbies estão atentos em Brasília. E quando se fala em mudanças na economia, os lobbies resolvem trabalhar. O lobby da construção civil, os construtores, foram fazer a cabeça do Bolsonaro para tirar esses 40%, porque eles disseram que eles são os mais impactados sobre esses valores da multa. Não bastasse isso, eles também foram pedir para que o Bolsonaro não liberasse parte do Fundo de Garantia, porque eles alegam que esses recursos são recursos para o financiamento da construção. Assim, todo mundo sabe que eu defendo a iniciativa privada, mas a construção civil, eu vou botar um pezinho aí. Quando criaram Minha Casa Minha Vida, que foi uma excelente ideia, vamos deixar bem claro, foi uma excelente ideia, foi implantado, começou a funcionar, mas não deu certo porque o cálculo atuarial foi mal feito. O cálculo atuarial não funcionou. O governo botava dinheiro, financiava uma geração, uma quantidade de residências, e depois as mensalidades desse financiamento financiariam as próximas. Não deu certo. Não deu certo, não funcionou. O que está acontecendo? Nessa história do Minha Casa Minha Vida, tem construtor que vendeu por R$200 mil apartamento na periferia de 40 metros quadrados com divisórias de gesso cartonado. Quem estragou Minha Casa Minha Vida não foi o governo. E olha bem, eu estou defendendo o PT, que era o PT o governo. A intenção foi boa.
Quem estragou foi a construção civil, a iniciativa privada. Colocaram imóveis que não valeriam 100 mil reais à venda por mais de 200, exclusivamente para pegar os recursos do governo. Verdade. E agora estão chorando lá em Brasília porque querem que esse dinheiro do Fundo de Garantia não saia do bolso do trabalhador, não saia da caixa para o bolso do trabalhador, porque eles querem esse dinheiro para financiar. Não. Ninguém quebrou tanto no Brasil quanto a construção civil. Tem dezenas, centenas, milhares de brasileiros com papel na mão, pagaram seu apartamento, pagaram a sua casa e nunca receberam. Então não existe quebradeira, má gestão maior do que na construção civil. Então não vem com essa historinha. O lobby foi lá fazer a cabeça do Bolsonaro, o Bolsonaro saiu com a cabeça quente e falou bobagem. Mas ficou evidente de que tão logo terminou a entrevista, deram um pitaco nele. Aqui, ó, vai mexer na multa do Fundo de Garantia? Vai mexer nos recursos? Prometeu que ia liberar o fundo, agora não vai liberar mais? Não é isso. Então, assim, ó, relaxem. O Bolsonaro é um cara epidérmico e eu concordo com o que o Ruschel disse no início do programa. Não pode deixar o Bolsonaro falar de improviso. Porque sai bico na canela que não deveria. Existe uma brincadeirinha, né? Que dizem por aí o seguinte: o Bolsonaro faz muita cacaca. Agora, além de fazer a cacaca, quando ele pisa em cima da cacaca, aí não tem mais... Mas Magda, assim, ó, olha bem, a maioria das coisas que ele diz, ele faz algo que era impensável até então. Olha, falei bobagem. Disse, a Ana mesmo disse, ele disse, depois disse. Vem a pressão, pô, você falou bobagem. Eles o espírito do Rio de E Janeiro. antes como é que era? Não, era horrível. Antes os caras morriam abraçados, tá aqueles discursos babaca dos pobres, o trabalhador, o não sei o quê. Por falar 13 nisso, milhões de heranças de desempregados. O próprio Jair Bolsonaro, perdão, só porque para não perder a deixa, o próprio Bolsonaro hoje falou, né, que as palavras dele foram exatamente essa: defender o empregado sempre deu mais votos, e que ele defende de fato o empregador. E falando em fazer cacaca e pisar nela, ele mais uma vez deu uma declaração sobre seu filho ser embaixador na América. Ele disse assim: sou pai sim, e sempre que puder darei o filé mignon para os meus filhos. Isso aí é um presidente da República. Mas ele pelo menos está sendo sincero. Mas a sinceridade. Então Lula roubou toda aquela cobertura, mas se Atibaia foi sincero, ele disse que não sabia. Pois eu acho que ele faz bem indicar o filho dele. Acho o filho dele preparado. E mais, essa história do Bolsonaro de dizer que defende o patrão é uma regra simples. Os Estados Unidos, gente, não tem 13º salário, não tem fundo de garantia, não tem não sei o quê, não tem licença, não sei o quê, e todo mundo quer ir pra lá. E lá o salário é pago por hora. Trabalhou, recebeu, não trabalhou. Bom, então ele não tinha que criar o 13º sasalário no Bolsa Família, o Bolsonaro. Todo mundo quer ir pra lá. Aqui é o país do coitadismo. Todo mundo quer receber sem trabalhar. Todo mundo quer um clientelismo, assistencialismo. Nós nos preparamos mal. Tá, vai lá. O que tu ia dizer, Mário? 20 anos de assistencialismo, país de pensamento. Parou, Vitorino. Falando no Bolsonaro, o Heraldo Pereira, jornalista importante, um dos melhores do Brasil, por sinal, estava entrevistando o Rodrigo Maia, né? Aí perguntou pro Rodrigo Maia: o que o senhor acha? O que o senhor acha aí de colocar o Bolsonaro, colocar o filho dele lá? Disse: olha, eu, se fosse o presidente, não faria isso. Mas o presidente está no direito de fazer isso. Imediatamente, o Bolsonaro estava assistindo o programa e mandou uma mensagem para ele: eu te amo. E aí, como respondeu o Rodrigo Maia? Com coraçõezinhos de volta, né? Eu achei fofo. Achou muito fofo. Fofo é o Rodrigo Maia, né? Muito fofo. Vamos lá, Chico Tofani. Quase esqueci. Eu acho isso aí, eu acho que o Bolsonaro está surpreendendo o contrário para mim. É isso que eu estou dizendo. E não só comigo, mas com muita gente. Mais um Alexandre Frota. Não, é que o Vitorino não aceita a crítica. Agora o cara acha legal que o Rodrigo Maia fala, coraçãozinho, para aí. Esse é o cara, dureza. Eu queria abordar o tema de uma forma mais ampla. Primeiro, eu não acho justa a comparação com os Estados Unidos, que está no pleno emprego. Para a gente criar uma tese para o Brasil, a gente tem que criar uma tese onde há 13 milhões querendo a tua vaga. E eu não acho que é tirando direitos que nós vamos gerar essas vagas. Eu acho que nós vamos trocar as pessoas que estão na vaga. Vou criar um exemplo aqui, dona Maria. Nós somos 8 aqui, que entramos aqui com a CLT, nos dando direitos. Se for criada a carteira verde e amarela, nós temos não sei quantos milhões de desempregados jornalistas, então o empregador vai olhar assim: o Ruschel está lá com direito A, B, C, D, E, F, G.
né? Eu posso botar esse sem o direito A, B, C, D, ele vai me tirar. Então, eu acho que suprimir direitos é direitos quando ele vem numa economia a pleno e quando é direcionado para alguma coisa. Tu tens que ver um plano. Então, estou lançando um plano, começou o emprego a pleno, então cada um vai dar sua contribuição, então tira um direito da dona Magda. Agora, simplesmente olhar para a senhora dona Magda e dizer assim, a partir de amanhã, magicamente, a senhora não terá mais o direito A, achando que isso vai gerar emprego, é que eu não acho. Eu acho que vai causar o seu desemprego e, no seu lugar, uma pessoa que ganhará metade dos seus direitos. Eu prefiro ter uma outra visão. Sim. Eu acho essa é uma visão. Eu quero enxergar do outro lado do muro. Eu penso assim, se é possível, então, com a economia desses direitos que foram retirados, criar mais 2 atualidades, uma atualidades ao meio-dia e uma atualidades de manhã, que se cria. Afinal de contas, o gasto vai ser o mesmo. Eu vou ter mais espaço e vou ter mais emprego. Muito bem. Mari Barcelos, aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje foi um grande pintor e expressionista, cujos quadros estão no Quai d'Orsay, no Louvre e em alguns outros museus. Eu acho que eu vi um quadro dele no Museu do Prado, lá na cidade de Madrid. Ele chama-se Edgar Degas. Degas, Manet, Monet, toda de uma geração de pintores impressionistas franceses que marcaram a sua época, isso no início do século passado, pois ele morreu no ano de 1919, se não me falha a memória. Mas antes dele, ele morreu em 1917. Samuel Colt é o armeiro que criou o seu Chicão Tofani e o cérebro Colt. 45. O pacemaker, o revólver do oeste americano. Isso, um baita de um revólver, um nome, é um trabucão, né? Como se diz na gíria, né? Outro aniversariante de hoje, o Irineu Marinho. Irineu Marinho foi o homem que criou o jornal O Globo, o maior jornal do Brasil, como eu disse quando trabalhei na Rádio Globo, eu dizia, o maior jornal do Brasil, Casa Sendas, brasileiros a serviço da boa alimentação. Já nem existe mais, mataram meu amigo Arthur Sendas, que era o dono. Mataram. Um funcionário dele bateu na porta, ele foi, opa, tudo bem, o caprichoso matou. Imagino que ele não fez esse funcionário. Não, foi. Até hoje não se sabe exatamente o motivo, ele disse que foi demitido, ele trabalhou muitos anos, bom, mas eu já saí da história. Então, eu quero dizer para vocês que o Irineu Marinho, pai do doutor Roberto Marinho, o único jornalista que eu vi na minha vida ser chamado de doutor. Doutor Roberto Marinho. Foi o único doutor Roberto. A grana no bolso da DR. Não, ele era o dono das organizações Globo, todo mundo colocava doutor Roberto, tudo mais. Criou o Jornal O Globo, e do Jornal O Globo cria-se a Rádio Globo e todo o sistema Globo de rádio, televisão e outras empresas que estão revistas e etc, né? Depois do doutor Irineu Marinho, este é um dos meus autores favoritos, Archibald Joseph Cronin. Aliás, recebi uma coleção completa de presente do meu amigo médico, Dr. Fernando, que nos assiste todos os dias. E Cronin tem um dos melhores livros que eu li, que eu não parei de ler, que é uma coisa, né? A gente fica quer terminar, e fica com pena quando termina. Perde o sono, depois fica deprimido quando acaba. E quando termina, fica em depressão, né? Não queria que terminasse, mas quer terminar. Já acontece a história. Então, o livro chama-se A Cidadela, que é um clássico da literatura. Ele era um médico que resolveu escrever e se deu muito bem. Outro aniversariante de hoje, depois do Cronin, Herbert Marcuse. Marcuse é alemão, filósofo alemão, seguidor da linha freudiana e da linha do Heidegger, inicialmente. Depois ele briga com o Heidegger porque o Heidegger tinha um conceito, uma filosofia de vida que para ele era errônea. Ele era mais socratiano, quer dizer, ele tinha os princípios socratianos, que é o princípio da racionalidade, não da espiritualidade, como propõe o Martin Heidegger no seu grande... socratiano. Isso aí, que é o Ser e o Tempo, né? Que é uma obra quase que filosófica. É um pragmatismo. Isso, ou de 800 páginas, sei lá, um horror. Eu gosto disso, quando eu estou fazendo churrasco, eu só fico socrateando ali. Tá bom. Tá bom. Depois do Sócrates... Serás lembrado na lista dos aniversariantes. Marcuse. Bom, depois do Marcuse, nossa tertúlia dessa noite, George McGovern, político americano e foi candidato à presidência dos Estados Unidos, claro que foi derrotado. Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro foi o primeiro-ministro de Portugal. E eu estava lá exatamente no dia que ele morreu. Ele pegou um avião, ele não quis pegar um avião de carreira e pegou um bimotor que estava lá no aeroporto em Alvalade, o aeroporto em Portela de Sacavém. Então ele pegou esse avião, o avião levantou
O avião estava com problema, estava com pane. Ele disse, mas eu quero voar, aí o piloto, mas não tem condições, o senhor está vendo que não gira a hélice e tal. Até o momento que girou, o avião levantou, caiu. Matou ele, o primeiro-ministro, e matou a esposa, que era uma danesa da Dinamarca, chamada Snua Bekassis. Olha como eu guardei o nome, porque eu estava lá em 1980. Eu estava lá neste dia em Lisboa. Bom, depois já falei Francisco Sá Carneiro, Ricardo Corte Real, o ator, humorista, etc. Né? E a Dora Bria. A Dora Bria foi uma das mais lindas atletas desse Brasil. Morreu num acidente de carro. Também. Morreu, você lembra dela, né? Morreu com um acidente de carro. Televisão. E finalmente, essa o Chicão conhece, a Ellen Roche. Completando 40 anos hoje. Que Ellen Roche começou no meu programa, o Miss TV, e foi mulher de um amigão meu, o Ricardo Mack, Ellen Roche. Ellen Roche... O chinês, aquele que é chinês que era cigano na novela da Globo e que o máximo de fala dele foi o que mesmo que ele disse? Tô indo embora. Uma coisa assim. Mas Ellen Roche era um símbolo da beleza, até daquele estilo, não muito alta. Violão. Exatamente. Muito corpo violão. Né? forte. 40 anos. O senhor acha que 40 anos para uma mulher é idade boa? Acho legal. Não é a minha operação, mas acho legal. Qual é a sua operação? Qual é a idade da sua O operação? Chicão não tem gosto nem tipo, tem necessidade e muita pressa. Eu tenho um affair com uma gata de 18 anos. Por quê? Porque ela me vê... Na cadeia. 18 anos cadeia? Não, 18 não dá cadeia dá 60 anos. Da cadeia civil. Se tu quer falar mal das pessoas, bota S nas palavras. 60 anos. Tu quer falar mal das pessoas. Qual é a idade do Vitorino que ele gosta de... O Vitorino está operando em 70. Que é uma série B, que é o lugar dele. Um pouco os assuntos. Hoje, a Bruna Marquezine, ela foi muito criticada por um fã dela, e ela respondeu nas suas redes sociais de que ela sempre se relacionava com homens para tentar ter algum tipo de status, ao contrário de algumas colegas que usavam do seu talento. Ela ficou muito indignada, falou com um seguidor, falando que ele era um hater disfarçado de fã. Mas dentro dessa concepção, ela também, nesse tempo, foi acusada de estar num aplicativo para milionários. Que você tem que comprovar que você tem $1 milhão. Eles vão na sua conta, veem se você tem esse valor, olham o seu Instagram para você passar numa espécie de triagem, onde só os bonitos e ricos estarão nesse Tinder dos milionários. E ela foi dizendo que ela sabe do aplicativo, que ela já tentou se candidatar, mas não passou no requisito do $1 milhão na conta. Ela até fez uma brincadeira, mas para quem não tem $1 milhão ou $1 milhão, né, no caso na sua conta, porque parece que tem uma versão brasileira, hoje eu fui surpreendida, porque dentro desses assuntos que bombaram, viraram Trend Topics, surgiu para mim anúncio, Trend Topics, que são os principais tópicos do dia. A Ana tá em grande fase. E apareceu para mim um anúncio de um aplicativo para pessoas que não têm $1 milhão, que se chama Meu Patrocínio. Tem uma amiga minha que está ali. E são mulheres que procuram um Sugar Daddy, ou seja, um patrocinador. O cara levou ela para Paris mês passado. E eu fiquei, gente... Mas isso é patrocínio de viagem. Não, viagens, você coloca o que você quer ali e o Sugar Daddy tem que te dar. Na realidade... Não pede a minha opinião. Como Na realidade, dona Magda... Mas em troca de quê? Dona Magda, na realidade... Em troca de quê? De amor, É um encher de Doutora Roberta, em troca de quê, dona Magda? A pergunta O que tu acha, Roberta? Tu acha que é? O cara vai levar pra ver Em troca de um coraçãozinho. Entre aspas. Não é bem esse símbolo. Dona Magda, eu queria aqui agradecer a Mal Tem uma música aí Garrer, esquecida. a Mal Garrer, que é a rainha das loiras do Rio Grande do Sul, que está com um projeto para 2019, 2020 da minha sobrancelha. Eu vou abandonar a sobrancelha estilo celta, que é aquela com corte em faca, e fazer a sobrancelha em degradê. A sobrancelha em degradê é a sobrancelha que pinta de escuro e vai cortando ela até ficar bem fininha na ponta. Vou lançar isso na televisão. Não é meio feminino isso aí? Não, os celtas usavam isso. Não é de moça isso aí. Mataram muitos romanos lá. Era de moça antes isso. Não é Eu mais. prefiro não comentar. Para os celtas, quanto mais eles matassem, mais fina era a sobrancelha. Exatamente. E o número de mortos tinha o... Ela é culta. Quando eu digo pra vocês que essa menina é culta, vocês acham que eu defendo ela. Ela é o que o Vitorino queria ser. Não, eram os primeiros também, depois dos... Druidas. Não, e depois dos asiáticos a se tatuarem, né? As suas E conquistas, os presidiários eles se usam tatuavam. essas sobrancelhas assim também.
E é isso que quer ser presidiário. Não! É o estilo. Estilo E presidiário. o povo celta está em toda a Europa, na Espanha, na Alemanha. Pois é. A Constituição, Exatamente, eu tava pensando nisso. Assina embaixo. Como é que o cara vai levar uma mulher pra Paris? Pra ela conhecer a Torre Eiffel, bater um selfie. Tem um tio que é patrocinador. Não, juntos não dá pra falar, Em vez de ele gente. pagar 300 pila por hora e mais o Uber, tu que o já bicho falou, é tu mequetrefe. já falou. Eu me lembro aquela história as duas amigas se encontraram. Vitorino e uma está- comentou com a outra, né? Dizendo, você está tão bonita. Você está tão bonita. O que foi essa melhor? Não, eu fiz uma cirurgia plástica, arrumei o cabelo, coisa e tal. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, um tio que me ajuda. Legal. Meu patrocínio. E você, como é que você tá? Eu sou puta também. Já contou Então, assim, pela o que terceira vez? aconteceu? Contou pela O terceira que vez? acontece? A direção dessa casa tem que Uma atitude. O patrocínio para um programa de televisão. gancho e desconto no salário. Não, O que é isso isso? não, isso não. Gancho e desconto no Acho que salário. vai ter um bico no programa. Que Dona. falta de respeito. A primeira parte. Como é que é, Mari? Tu que é bom de dublar a voz aí. Como é que nós vamos fazer o Eu bip também sou pi. desse palavrão aí? Como é que Eu é? também sei. O Mari é bom do bip. Bip não. Gente, não. Ana, o que Olha, tu achou que o Vitorino falou aí, Ana? Você que é uma Ana, mulher não acha culta. Eu nada, acho sem que a sorte. prostituição, ela é a profissão mais antiga do mundo É. e que se ela fosse de fato regulamentada, como é em alguns países na Europa, ela teria muitos benefícios e isenções até fiscais que seriam interessantes para a poderiam ser- profissão ou para quem usa? Para a profissão, porque não é fácil, né? Todo mundo fala vida fácil, mas é a mais difícil. Agora a última da prostituição, sabe qual é que é, Magda? Essas casas que tinham com mulheres lá, perderam espaço, sabe por quê? Para os sites. Mas os sites, antes, eu botava a mulher. A mulher fazia o programa, dava a comissão a primeira vez e pegava o telefone do cara no PF. Sabe o que agora eles fazem? Aluga o espaço. E a mulher coloca as fotos, que nem anúncio de jornal. A mulher paga um X por mês e fica com cachê. Não entendi. Mas eu também não, mas não importa. tipo usar Uber, A em vez de verdade você usar o é que aplicativo. essas coisas só existem. Roberto, isso é uma economia paralela, não A Roberta entende economia. Tu tem que fazer no Eu canal. imagino o ensinamento que nós estamos passando. Não, e já que o A 1h30 da manhã de uma sexta-feira, nós estamos ensinando vamos fazer um programa só de que eu tô falando. Uber da prostituição. Vamos fazer um programa só de Não, que eu tô mas falando. falando em prostituição, gostaria de falar de um assunto também que causou. Não, a respeito da Bruna Tá, mas Surfistinha. Ah, pois Nós não. temos a questão dos recursos da Ancine, do Bolsonaro ter insistido, que vai acabar, isso e aquilo, e citou um dos filmes mais vistos pelos brasileiros, que é, de fato, o da Bruna Surfistinha, uma das prostitutas mais famosas do país, que teve o seu auge, ganhou milhões, mas depois, pelo uso excessivo de drogas, né, pelo excesso na profissão, ela acabou justamente numa situação complicada, vamos colocar assim, para quem leu o livro, quem viu o filme, você pode saber mais, mas até o pessoal me auxilia que a produção cinematográfica, sem ter o filtro do conteúdo, ela Débora gerou Seco. mais de 400 empregos diretos e indiretos, ela teve 2.176 espectadores no cinema, teve uma renda que supera os 20 bilhões de reais e mais de 10 milhões de impostos que foram arrecadados com a exibição do filme. Tá, e precisava de dinheiro público para isso? Pois é. Igual eu não Se eu concordo. mexer público. Disparou? Dinheiro público. É, não- Precisa de dinheiro público, rapaz. Parou, Se parou. for Mas filme quem é popular, pra vender, deve ser dinheiro público. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você não paga absolutamente nada para ter acesso às notícias verdade. que são atualizadas a todo momento, que acontecem ou que chegam as novidades. Você baixa o aplicativo na plataforma que você costuma usar, na plataforma da sua preferência. E fica sempre atualizado. Nem tudo que a gente diz aqui nesse programa aparece lá, tá? Então, mas sempre está atualizado. Um beijo para vocês, bom final de semana. Aproveitem, cuidem-se. No Grenal, que vença o melhor. Até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.